Conheço. Conhece nada? Acho que eu conheço. Escrevendo aqui. Eu fiz, né? E uma. Sim. Shalom, Ale, boa noite, a paz, como é que você tá? Pai, boa noite, mãe. Boa noite a todos. Boa noite, Ale, que bom que conseguiu entrar. Boa noite.
Podia ficar tocando aí, mas uma hora que todo mundo ia gostar, tenho certeza. Vamos mais uma, então. E aí, mãe, descobriu qual música que era aquela? Lógico. Esse daqui eu acho que eu toquei na última, não sei se você tava. Vamos ver se você descobre. São essas duas aí novas que eu tava treinando. Tá, achei a nota.
Amém. Shalom, Ivan, a paz, boa noite. Sofia, shalom, Karen, a paz, como é que vocês estão? Leonardo, como é que você tá, primo? A paz, que bom que veio de novo. Mi, shalom, a paz, boa noite, como é que você tá? Noemi, seu Carlos, shalom, a paz, boa noite. Boa noite para todos. Deus abençoe a reunião. Amém, amém. E já deu 8:02, né? Eu vou mudar aqui então, para a gente já começar esse estudo de hoje. Aí, legal. Agora já vou transmitir para vocês aqui. Foi. Tá todo mundo conseguindo ver? Sim. Amém. Legal. Pessoal, antes de começar, vamos orar. Amém? Para que Deus, Espírito Santo e Jesus nos conduza nesse estudo. Então, vamos lá. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui, Senhor, nessa terça-feira, primeiramente para te agradecer, meu Pai. Agradecer pelo nosso dia, pela nossa vida, pela nossa casa e pela nossa família. Eu agradeço, Senhor, pela vida de cada uma dessas pessoas que estão aqui hoje, meu Pai, que separaram um tempinho da semana delas, meu Pai, um tempo de qualidade, Senhor, para aprender mais sobre Ti. Nos arrependemos pelos nossos pecados, meu Pai. Reconhecemos o Seu sacrifício na cruz e pedimos perdão. Reconhecemos que sozinhos, meu Pai, não conseguimos nada. E também reconhecemos que precisamos de Ti, meu Pai. Precisamos do Teu amor, da Tua misericórdia, meu Pai, da Tua compaixão com as nossas vidas. Meu Pai, eu te peço que hoje o Senhor nos conduza nesse estudo, que eu não fale nada de mim, nada do que eu penso e nada do que eu acho, meu Pai. Mas que eu fale somente o que está escrito na Tua palavra. Que hoje o Espírito Santo, Jesus e Deus conduza a esse estudo, meu Pai. Que faça-nos entender o verdadeiro significado da Páscoa, meu Pai. E abençoe a todos nós, que nós estejamos com o coração aberto e que o nosso coração seja terra fértil, para que entendemos essa mensagem de hoje, essa palavra de hoje, e que essa palavra entre nos nossos corações e cresça e gere frutos, Senhor. Frutos do Espírito. No mais poderoso e santo nome de Jesus. Amém. Amém. Tá todo mundo conseguindo ver, né? Legal. Então, vamos começar. Pessoal, essa semana, boa noite a todos, primeiramente. Muito bom ver todos vocês aqui, que bom que conseguiram entrar. Essa semana é Semana Santa, né? Agora a gente vai ter Sexta-feira Santa, no caso, e domingo a Páscoa. E nada melhor, eu dei uma pausa no nosso estudo de Lucas para a gente fazer um estudo sobre o verdadeiro significado da Páscoa, para a gente entender mais a fundo o que é essa comemoração que a gente vai fazer, né? Domingo e sexta-feira. Será que é só coelhinho? Será que é só ovo de chocolate, chocolate para lá, chocolate para cá? A gente vai entender hoje o verdadeiro significado por trás dessas coisas, a essência, como que aconteceu e como que acontece hoje. Amém? Então vamos lá. Qual o verdadeiro significado da Páscoa? E hoje a gente vai entender isso. Amém? Vamos lá.
A gente, hoje, nesse estudo, vai ser de uma forma um pouco diferente, porque no estudo de Lucas a gente está lendo um capítulo inteiro, né? Então vai indo um versículo atrás do outro. Hoje, para explicar a Páscoa, a gente vai dar vai fazer uma viagem pela Bíblia. Então a gente vai ler vários versículos de vários capítulos diferentes que vão dar um entendimento completo para a gente. Amém? Vocês vão ver que uma coisa só vai completando a outra, por mais que um livro foi escrito há muito tempo depois que o outro. Amém? Então vamos entender. Antes da Páscoa existir na Bíblia, antes da primeira vez ser citado Páscoa na Bíblia, o povo de Israel ele estava vivendo uma realidade muito difícil. E a gente vai entender que realidade era essa. Aqui a gente está voltando lá para a época onde o povo de Israel estava sendo escravo dos egípcios. Amém? Então agora a gente vai ler Êxodo, capítulo 1, do versículo 8 até o 14. Os sofrimentos dos israelitas no Egito. Versículo 8. Depois, o Egito teve um novo rei que não sabia nada a respeito de José. Vou dar um parênteses aqui. Teve José, o rei, um dos reis do Egito, José do Egito, né? Que é um versículo, é um capítulo também, tem essa história na Bíblia sobre essa pessoa. Então José ele governou o Egito. Então uma pessoa, um israelita, né? Ele governou o Egito, chegou a ser rei do Egito. Olha que legal, né? Então logo depois que ele morreu, aí a gente entra nesse versículo e nessa história que a gente vai ler agora. Depois, versículo 8 de novo. Depois, o Egito teve um novo rei que não sabia nada a respeito de José, esse José que foi rei do Egito. Versículo 9. E ele disse ao seu povo: vejam, o povo de Israel é forte e está aumentando mais depressa do que nós. Em caso de guerra, eles poderiam se unir com os nossos inimigos, lutariam contra nós e sairiam do país. Precisamos achar um jeito de não deixar que eles se tornassem ainda mais numerosos. Por isso, os egípcios puseram feitores para maltratar os israelitas com trabalhos pesados. E, assim, os israelitas construíram as cidades de Pitom e Ramsés, onde o rei do Egito guardava as colheitas de cereais. Porém, quanto mais os egípcios maltratavam os israelitas, tanto mais eles aumentavam. Os egípcios ficaram com medo deles e os tornaram escravos, tratando-os com brutalidade. Fizeram com que a vida deles se tornasse amarga, obrigando-os a fazer trabalhos pesados na fabricação de tijolos e nas construções e nas plantações. Em todos os serviços que os israelitas faziam, eles eram tratados com crueldade. Então aqui, pessoal, o que aconteceu? Né? Lá no Egito, teve uma época que José foi rei do Egito, ok? E depois de muitos outros reis, veio esse novo rei, que não conhecia a história de José nem nada, nem o povo dele, e só olhou para o país dele, vamos dizer assim, e viu que tinha um povo crescendo muito. E ele ficou com medo. Então ele pegou esse povo e escravizou ele, por medo de tomar o Egito. Amém? Então aqui a gente vai ver as explicações do que a gente acabou de ler. O povo do Egito estava crescendo, mas começou a ser oprimido. O novo rei não conhecia a história de Deus como Israel. E a escravidão foi intencional. Controlar, cansar e destruir o povo. A vida dele se tornou amarga, sem liberdade e sem esperança do pessoal de Israel. Shalom, Luiz, a paz, boa noite. Como é que você tá? Que bom que conseguiu entrar. A gente tá bem no comecinho ainda. Então vamos lá. Então a gente entendeu que o povo de Israel ele foi aprisionado por esse novo rei e escravizado. Cada vez mais que o povo do Egito torturava, o povo de Israel crescia, né, em números. Então eles iam e torturavam mais, e escravizavam mais, faziam construir mais monumentos, mais pirâmides, mais blocos, cuidar mais das plantações. Amém? Agora a gente vai pular um pouquinho. Depois de anos de sofrimento, Deus levanta Moisés para libertar o povo. Deus envia várias pragas sobre o Egito, mas o faraó continua com o coração duro. Então Deus anuncia a última praga, a morte dos primogênitos. Mas Deus dá um caminho de livramento para o seu povo.
e é aqui que nasce a Páscoa. Amém? Então vamos entender agora a Páscoa. Ali a gente vai pular, depois de anos, Israel sendo escravizado, sofrendo muito, Deus levanta Moisés para libertar o povo do Egito. E vai conversando com o rei. E o rei não quer largar o povo de Israel de jeito nenhum. E Moisés vai dando escolhas. Olha, se você não largar, vai acontecer essa praga. E aí ele não faz e acontece. E assim por diante. Durante 10 pragas, né, do Egito. E aí a última era essa morte dos primogênitos, que vem a Páscoa. E aí que a gente vê a primeira vez falando da Páscoa. E vamos entender. Em Êxodo, capítulo 2, do versículo 3 ao 13, a Páscoa. Versículo 3. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família. Olha como que era a Páscoa antigamente. Voltando. E uma para cada casa. Versículo 4. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, então deve dividi-lo. O animal escolhido será macho de 1 ano. Macho de 1 ano e sem defeito. E pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia desse mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-la ao pôr do sol. Então peguem um pouco de sangue e passem nas portas, e aqui ele vai dar as instruções certinhas das casas nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite, vocês comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, com cabeça, perna e víscera. Não deixe sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. E vocês comerão da seguinte forma: cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Então olha só como que era a Páscoa, né? Deus estipulou isso para o povo. Toda essas regras para fazer a Páscoa. E a gente vai entender cada parte. Por que tinha que ser sem defeito esse cordeiro? E por que tinha que ser um cordeiro? Por que tinha que comer com ervas amargas? Por que tinha que comer um pão sem o fermento também? Porque não podia deixar sobrar nada disso. Né? E por que tinha que passar o sangue também? A gente vai entender tudo isso. Amém? Mas era desse jeito que o povo comemorava a Páscoa do Senhor. Versículo 12. Continuando. Naquela mesma noite, passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante, ou passarei direto. A praga da destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Então vamos para as explicações agora. Vamos entender agora porque o cordeiro sem defeito. Amém? Cada família, a gente vai ver as explicações. Cada família precisava de um cordeiro. O cordeiro precisava ser sem defeito e representa tudo isso pureza. Guardem todas essas informações da Páscoa. Precisava ter um cordeiro sem defeito, macho. Okay? Precisava morrer, passar o sangue dele na porta e comer ele com pão sem fermento, certo? E com ervas amargas. E não podia deixar faltar nada. Guardem todas essas informações que são muito importantes para o resto do estudo. E o cordeiro, ele era sacrificado. Aponta para Jesus. O sangue, Deus estava trazendo juízo. O sangue era proteção e não era sobre mérito. Era sobre obediência e separava a vida e a morte.
O sangue precisava ser colocado na porta. E o sangue era um sinal visível ali. Olha só quanta coisa que a gente consegue tirar. O sangue na Páscoa não era para perdoar pecados, era para livrar do juízo. Hein? Deus mesmo fala ali no versículo 12 a 13 que quando ele visse o sangue na porta, ele ia passar direto. E as pessoas que tivessem feito tudo isso não iriam sofrer dessa praga. Então era para livrar do juízo. Amém? Vamos continuar. Sobre as ervas amargas, representa o sofrimento no Egito. Ervas amargas representam o sofrimento no Egito. E lembravam a escravidão. Amém? Precisamos lembrar de onde Deus nos tirou e aceitar todo o processo com Deus. Então aqui a gente vê que as ervas amargas era durante todo o tempo que eles estiveram no Egito, era para eles se lembrarem, não esquecerem daquilo que Deus fez por eles. Amém? Pão sem fermento. O fermento representa o pecado. Olha só, lá para eles. Que legal, né? Era uma refeição sem contaminação. Então simbolizava também pureza, mostrava separação do pecado e uma nova vida começando. E interessante do fermento, né? Que um pão sem fermento ele não cresce. Correto? Ele vira quase uma pizza, assim, uma massa só, né? Assadinha. E o que o fermento faz no pão? Um pouquinho de fermento só. Você joga um pouquinho, ele começa a se espalhar no pão, faz todo o pão crescer. Então esse fermento simbolizando o pecado também mostra isso, né? Que quando a gente aqui está falando que não tinha fermento nenhum, não deveria ter fermento nenhum. Isso é interessante porque quando simboliza e volta para o pecado também, um pouquinho de pecado na nossa vida começa a se espalhar e crescer, até não dar conta mais, né? Olha que interessante também. Vamos lá. Não deixar sobrar nada. Tudo deveria ser consumido e mostra seriedade. Não era algo parcial, era completo. Então toda entrega, quando a gente aceita Deus, quando a gente aceita Jesus como nosso Senhor, também, não posso aceitar só aquelas partes boas. Ah não, ó, eu aceito aqui, eu aceito ele porque eu vi que se eu aceitar eu vou pro céu. Mas eu vou continuar mentindo, vou continuar roubando, vou continuar adulterando, traindo, vou continuar brigando pra caramba, tratando todo mundo mal. Não vou seguir nada. E eu entendo isso. Eu li, eu entendo. Mas eu só quero ir pro céu. Não é assim que funciona. A gente precisa ser uma entrega total a Deus. Amém? A gente precisa comer sem sobrar nada, tudo. Tanto as partes boas, que é fácil pra gente seguir a Jesus, quanto as partes difíceis também pra gente. E comer pronto para sair. Olha que legal, né? Interessante, na verdade. Eles tinham que comer. Normalmente eles não entravam com sapato dentro de casa, né? E eles usavam já uma roupa diferente. E ali, naquele momento da Páscoa, eles precisavam comer com o cinto afivelado, com as sandálias no pé e o cajado na mão. Deus ia agir ali. E eles precisavam estar prontos, não podiam ficar acomodados. E era uma mudança de vida. Mudança de vida, exigia decisão. Né? Quem encontra Deus precisa mudar. Olha que interessante. A gente sabe que também não muda de uma hora para outra, mas quando você tem um encontro verdadeiro com Jesus também, são decisões. Então tem tudo isso da Páscoa. Olha quanta coisa. Significado da Páscoa. Era um dia, um resumo geral, era um dia para nunca se esquecer que Deus libertou o povo do Egito durante todas essas gerações e o livramento do juízo e memória da libertação. Então todo esse processo, todas essas etapas, partes, mostrava a pureza também, tanto da parte do cordeiro, quanto da parte do pão sem fermento, do sangue também, da comida com ervas amargas, não sobrar, comer a cabeça do cordeiro, comer tudo. Não podia deixar sobrar nada. Tudo isso era para lembrar o que Deus fez por ele e todas essas explicações que eu dei até agora. Amém? E esse livramento do juízo, em memória da libertação. Então era comemorado, era uma festa. Pessoal, desse jeito que era a Páscoa antigamente.
Amém? Todo mundo entendeu até aqui? Pegou tudo, né? Amém? Espero que sim. Agora a gente vai para esse estudo, ele vem por partes e no final se completa. Amém? Agora vamos entender como que era o pecado. Pô, a gente entendeu a Páscoa, como que era. Mas e o pecado? Quando uma pessoa errava, quando uma pessoa pecava antigamente, o que tinha que fazer? Vamos entender. No início, Deus criou o homem para viver em comunhão com ele. Mas o homem desobedeceu a Deus e pecou. E o pecado entrou no mundo. A partir disso, tudo mudou. Um resumo aqui, um contexto, né? Gênesis, capítulo 3, do versículo 23. Por isso, o Senhor Deus o expulsou do jardim do Éden. Então foi por isso, porque ele desobedeceu a Deus. E aí, teve uma série de coisas, mas o pecado entrou no mundo e Deus expulsou o homem do jardim do Éden. O pecado quebrou o relacionamento com Deus. O homem foi separado da presença de Deus, a comunhão foi perdida e o pecado trouxe consequências reais. O homem não consegue se reconciliar sozinho. Olha só que interessante. O pecado é igual a morte e separação de Deus. Então toda vez que a gente peca, entra a morte e a gente se distancia de Deus. Amém? Deus fica cada vez mais longe quando a gente peca. Isaías 59, versículo 2. Pois são os pecados de vocês que os separam do seu Deus. Um versículo aqui para confirmar tudo isso que eu estou falando. São as suas maldades, as nossas maldades, que fazem com que Ele, Deus, se esconda de vocês, de nós, e não atenda às nossas orações. Então aqui Isaías, ele está falando para a gente, Isaías foi um profeta, que toda vez que a gente peca, a gente se distancia de Deus, e essa é uma das consequências que Deus não atende nossas orações. Às vezes a gente ora, e não entende porque Deus não nos atende. Não é só isso, amém? Mas é uma das coisas que pode ser. Então, por conta do pecado. E está escrito na Bíblia. Explicação: o pecado rompe o relacionamento de Deus, afasta o homem da presença de Deus. Não é apenas um erro, é uma ruptura. Amém? Há uma divisão ali. E o homem perde comunhão com Deus. A gente viu tudo isso. Agora a gente vai para Levítico. Então, a gente entendeu toda a consequência do pecado. Quando a gente peca, vem a morte e a separação, a distância de Deus. Cada vez que eu vou pecando, Deus vai ficando mais longe, mais longe, mais longe da gente. Amém? E aí vem as consequências de tudo isso, né? Por isso que às vezes as nossas orações não são atendidas e por isso que a gente vai cada vez se sentindo mais vazio, mais isolado, mais só coisa ruim que vai acontecendo. E é por uma consequência das nossas ações. Então isso tudo que traz o pecado. Tá, legal, a gente entendeu o pecado, entendemos a consequência, mas como que limpa? Né? Antigamente, como que se limpava? Como que se lavava do pecado? Pô, eu entendi que eu errei. E aí? O que eu tenho que fazer agora? Agora a gente vai para Levítico, capítulo 4, do versículo 27 ao 31. O sacrifício pelos pecados de uma pessoa. Olha as coisas que precisavam ser feitas para as pessoas serem limpas, lavadas do pecado ou perdoadas do pecado. Versículo 27. Se uma pessoa do povo, sem querer quebrar uma das leis, no caso pecar, e for culpada de fazer aquilo, mesmo sem querer, olha que interessante, mesmo sem querer, e for culpada de fazer aquilo que o Senhor proibiu, logo que for avisada de que cometeu o erro, trará como sua oferta a Deus uma cabra ou um cordeiro sem defeito, para tirar o pecado que cometeu. Então calma aí, vamos entender, mesmo se a pessoa não sabia que ela cometeu aquele pecado, né? Às vezes a gente comete pecado sem saber, né? Muitas das vezes. E algumas das vezes até saber.
é o pior ainda de todos. E aí, se a gente não sabe do pecado que a gente cometeu e uma pessoa vem e nos avisa, a gente precisa que esse pecado seja, que Deus perdoe esse nosso pecado, que Deus nos lave, tire esse pecado da gente. Então, quando uma pessoa nos avisa, a gente precisa correr atrás dessa ação. Mas vamos entender como que era antigamente. Então, ele precisava trazer um cordeiro. Versículo 29. A pessoa colocará a mão na cabeça do animal e o matará no lado norte do altar. E aí tem uma série de coisas. Versículo 31. E vai fazer com a oferta de paz. O cheiro dessa oferta é agradável a Deus. Ó Senhor, assim o sacerdote oferecerá o sacrifício para conseguir o perdão de pecados e a pessoa será perdoada. Então vamos entender. Quando uma pessoa pecava, ela precisava levar um cordeiro, ok? Lá para o sacerdote. Essa pessoa colocava a mão sobre a cabeça do cordeiro e matava ele do lado do altar, certo? E esse cheiro, né, aí fazia como oferta de paz e fazia uma série de outras coisas, e esse cheiro era agradável a Deus. E o sacerdote oferecia aquele sacrifício para conseguir o perdão do pecado. Então tem muita coisa aqui. Um animal tinha que morrer por causa do meu pecado. Você imagina um animal que não fez nada. Tá ali, andando no meio do mato, no meio do pasto. E aí, toda vez que eu pecava contra Deus, que eu fazia algo que Deus tinha colocado como lei para não fazer, e eu fazia, eu tinha que pegar um animal puro e sacrificar ele do lado do altar. Por causa do meu erro. Então vamos lá, para as explicações. A pessoa precisava reconhecer o pecado. Colocava a mão sobre o animal, uma transferência simbólica do pecado. O animal morria no lugar dela e era um substituto inocente. E o sacerdote fazia essa expiação dos pecados. Então tudo isso tinha que ser feito quando uma pessoa pecava. Olha só. Um animal puro tinha que morrer. Alguém inocente tinha que morrer por causa da gente, por causa do meu erro. Você imagina isso? Porque Deus tinha falado desde o começo que o salário, a consequência do pecado é a morte. Então, para a gente se voltar com Deus, para que Deus perdoe nossos pecados, alguém tinha que morrer. Aqui no Antigo Testamento era o animal. E por que esse cheiro era agradável para Deus? Uma das explicações que a gente vê era porque naquele momento um filho de Deus tinha se voltado para ele de novo. Não estava mais perdido. Amém? Mas entendemos toda essa consequência? Como que o pecado sempre foi uma coisa tão séria? Tão séria. Às vezes é chocante, né, a gente falar isso nos dias de hoje. Caramba, pegar um animal e matar ele cada vez que eu mentisse. Cada vez que eu olhei para uma mulher na rua e pequei no meu coração, eu tinha que matar um animal puro. Era assim. E sempre foi isso. O pecado não ficava sem consequência. Não fica, né? Sem consequência. Alguém precisava morrer. E o culpado era poupado. E um inocente morria no lugar. Olha quanta coisa, né? Toda vez que a gente peca, alguém precisa morrer. Algo precisa morrer. A pessoa que fez, o culpado, ficava livre. E um inocente morria no lugar. Olha que loucura, né? Tá, pessoal? Até aqui vocês entenderam como que é sério a questão do pecado? E o que eles faziam para lavar esses pecados antigamente? A gente entendeu até aqui
que o pecado... Exatamente, irmã. Tinha que ser uma das coisas que eu não coloquei para não deixar mais informação. O animal que era sacrificado não era simplesmente pegar um cordeiro qualquer, um cabrito qualquer. Tinha que ser de 1 ano, macho, sem mancha, sem doença, puro. Aquele animal mais bonito que você tinha. Que tinha na fazenda ou em qualquer lugar. Tinha que ser aquele de 1 ano só. Inocente. Para ser sacrificado no seu lugar. No nosso lugar. Então não era também qualquer um. Obrigado, irmã. Obrigado. Amém. Pessoal, vocês entenderam até aqui? A gente viu da Páscoa, a gente viu do pecado, como que era feito. E agora a gente vai entrar para outra parte. Em Isaías, capítulo 53, do versículo 3 a 7, é um capítulo muito lindo. Recomendo todo mundo a ler em casa durante a semana. Muito interessante. E eu acho que vocês vão reconhecer alguém aqui. Amém? Aqui, Isaías está falando, né? O título. O sofrimento e a glória do servo do Senhor. Versículo 3. Ele foi rejeitado e desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queremos ver. Nós nem mesmo olhávamos para ele e o desprezávamos. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando. Era a nossa dor que ele estava suportando. E nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas, que Deus estava castigando ele, que Deus o estava maltratando e ferindo. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo sangue pelo castigo que ele sofreu. Somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Todos nós éramos como ovelhas que se haviam perdido. Cada um de nós seguia pelo seu próprio caminho, mas o Senhor castigou o seu servo. Fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Ele foi maltratado, mas aguentou tudo com humildade. E não disse uma só palavra. Ficou calado, como um cordeiro que vai ser morto, como uma ovelha quando cortam a sua lã. Então aqui Isaías ele estava apontando que havia um servo, que havia um Messias, que havia alguém do Senhor, de Deus, que ia ser castigado por causa de outras pessoas, alguém inocente. E as pessoas ainda iam achar que o que ele está sofrendo é culpa dele. Cada vez que ele sofria, todos nós éramos sarados. Então ele curava. Cada vez que ele levava uma chicotada, a gente era curado. Então vamos entender isso. As explicações. Fala de alguém que sofreria no lugar do povo. Mostra a substituição. Ele no nosso lugar. Não é o próprio pecador pagando. Aponta para um sacrifício definitivo. Isso foi escrito muito antes de Jesus. Então aqui vamos entender de novo, né? Olha que loucura. Isaías tem uma profecia. Isaías é Antigo Testamento, para quem não sabe. Deu uma profecia que ia vir alguém, um servo do Senhor, amém? Messias, que ia pagar pelos nossos pecados. Você imagina alguém que cometeu um crime. E aí você tem uma filha ou um filho de 1 ano de idade. E você ter que ele ser sacrificado por conta do culpado, para que ele fosse limpo. Olha que loucura. Né? Que tamanho amor é esse? Você imagina você, olha para um condenado, o pior que seja, vamos falar alguém
pode pensar em Hitler, outras em estuprador, em pior tipo de pessoa da sociedade, que fez as piores coisas. E aí, para que essa pessoa, para que nós, para que Deus possa nos perdoar, alguém puro tinha que morrer. E aí, nessa pessoa que pecou, aí você chega e fala, não, eu vou morrer no lugar dele, porque quero que ele seja salvo, né? Olha só, que tamanho amor é esse, né? Que tamanha misericórdia. Então vamos entender. Aqui, Isaías, no Antigo Testamento, estava falando que tudo isso ia acontecer. Amém? 700 anos depois de Isaías, a promessa se cumpre. Olha só, um livro que foi escrito 700 anos antes de Jesus. Se cumpre nele. Em João, agora a gente vai para o Novo Testamento. Em João, capítulo 1, do versículo 29, o capítulo ali, o título é O Cordeiro de Deus. João Batista era uma pessoa muito famosa. Já consideravam ele, todo mundo que escutava, consideravam ele um profeta, um dos maiores profetas, né? O maior profeta que já veio, já pisou na terra, e algumas pessoas confundiam ele até com o próprio Messias. Versículo 29. No dia seguinte, João Batista, viu Jesus vindo na direção dele e disse: aí está o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, uma das pessoas mais importantes naquela época chegou e apontava para Jesus e falava que ele era o Cordeiro de Deus. Tem um versículo também que fala exatamente assim, João Batista falando que ia vir alguém depois dele, depois de João Batista, que João Batista não era digno nem de amarrar suas sandálias. Se eu não estou enganado, eu acho que é versículo 28 aqui. E aí ele aponta para Jesus. Então aqui a gente vê um dos maiores profetas apontando que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus. E aí você começa a se lembrar, pô, Cordeiro de Deus? Ah, a gente viu agora há pouco o Cordeiro de Deus. O que acontecia com os cordeiros? Tanto no sacrifício da Páscoa, quanto no sacrifício para lavar os pecados. Era usado um cordeiro. Tá, legal. Então vamos continuar. Explicação. João não chama Jesus apenas de mestre ou profeta. Ele chama Jesus de Cordeiro de Deus. Isso liga Jesus diretamente à Páscoa e aos sacrifícios. Agora, não é mais um animal apontado para algo futuro. Agora é o próprio Filho de Deus. É o sacrifício prometido. Que loucura, né? E vamos entender mais isso. Em Lucas, capítulo 22, do versículo do 19 ao 20. Agora a gente vê a ceia do Senhor. Amém? 19. Depois, aqui é Jesus, pegou o pão, deu graças a Deus e em seguida partiu o pão e deu aos apóstolos, dizendo: isto é o meu corpo, que eu entrego em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Versículo 20. Depois do jantar, do mesmo modo, deu a eles o cálice de vinho, dizendo: este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo, a aliança que é garantida pelo meu sangue, derramado em favor de vocês, ou no caso de nós. Então, calma aí. Aqui a gente começa a pegar algumas coisas, né? A gente viu lá no começo do estudo como que era feita a Páscoa. E isso daqui, a ceia do Senhor, aconteceu na Páscoa. Amém? No mesmo dia que acontecia a Páscoa, antes que o povo de Israel comemorava ali a libertação do Egito. Então a gente, lá na época, eles pegavam o sangue do cordeiro, eles tinham que passar na porta ali para livrar, mas eles tinham que comer
um cordeiro, né? E aqui a gente vê que tinha derramamento de sangue naquela Páscoa. Então aqui ele fala que esse é o meu corpo que entrega a vocês, o pão partindo o pão, e que depois este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo. A aliança que é garantida pelo meu sangue. Então aqui ele continua as mesmas coisas, né? A gente vê ele dividindo o pão e falando que entrega o corpo e o sangue sendo representado pelo cálice. Olha só, continuou a mesma coisa, né? Mesmo procedimento. Jesus, dentro da celebração da Páscoa, o pão é apontado para o corpo e o cálice era apontado para o sangue. E ali a nova aliança estava começando. E ele fala, façam isso em favor de mim, em memória de mim. Então ele fala para a gente fazer isso, continuar fazendo isso. Da mesma forma que o povo antes, ele comemorava, fazendo todas aquelas coisas que a gente viu, comemorando a saída do povo de Israel do Egito, né, a fuga, a libertação. É para a gente fazer isso agora, desse jeito que ele falou, em memória de Jesus. Lembrar tudo isso que ele passou. Mas vamos entender agora. A gente viu isso, o pão aponta para o corpo, o cálice aponta para o sangue, e ali a nova aliança estava começando. Mas vamos entender. Em João, capítulo 19, do versículo 16 ao 30, a crucificação de Jesus. Amém? Então teve aquela Páscoa e era pra gente comemorar daquele jeito. Mas a gente precisa entender tudo o que foi feito. Versículo 16. Então Pilatos entregou Jesus aos soldados para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus saiu carregando ele mesmo a cruz para o lugar chamado Calvário. Em hebraico, o nome desse lugar é Gólgota. Ali, os soldados pregaram Jesus na cruz e crucificaram também outros 2 homens, um de cada lado dele. Pilatos mandou escrever um letreiro e colocá-lo na parte de cima da cruz. Nesse letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego: Jesus de Nazaré, o Rei dos Judeus. Tem muita coisa que aconteceu a mais aqui, amém? Mas eu tô pulando algumas partes, porque quando eu comecei a fazer esse estudo, eu já fiquei com vontade de fazer o estudo inteiro da Bíblia, né? Falando da história de José, falando tudo, colocando essa parte também do cordeiro sem mancha, né? Que precisava ser sacrificado por conta dos pecados. Mas aqui eu quero mostrar a essência de tudo isso. Amém? Então ali Jesus, a gente viu que Jesus, ele foi crucificado ao lado de 2 pessoas e na placa em cima dele estava escrito Rei dos Judeus. 23. Versículo 23. Tendo crucificado Jesus, os soldados tomaram as roupas dele e as dividiram em 4 partes, um para cada um deles, restando a túnica. Depois disso, versículo 28. Por Jesus saber tudo que tudo estava concluído e para que as escrituras se cumprissem, ele disse: tenho sede na cruz. Amém? Versículo 29. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embeberam uma esponja nele. Colocaram uma esponja ali, tá? Na ponta de um caniço de isopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Tendo provado, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Pessoal, até aqui aconteceu muita coisa antes disso. Não foi uma crucificação rápida, não foi um sofrimento rápido, tá? Foi algo muito alongado. E
de muito tempo ele já falava que isso ia acontecer para os seus apóstolos, e a gente vê profecias falando exatamente isso, que ele ia ser zombado, que ele ia ser crucificado, que essa pessoa, o servo do Senhor, ia ser machucado, e nessas feridas a gente ia ser sarado. Amém? Então aqui cumprindo mais uma profecia. E está consumado significa está pago. Ou aqui, está plenamente realizado. Ali naquele momento, o cordeiro, que era sacrificado tanto por conta dos pecados, quanto na celebração da Páscoa, foi morto. E quem foi no lugar do cordeiro foi Jesus. Jesus entregou a própria vida para que nós pudéssemos ser salvos. O sacrifício perfeito e definitivo aconteceu de verdade. Não é que hoje a gente não precisa mais sacrificar um animal ou alguém para que nós fôssemos lavados do nosso pecado. Teve uma pessoa que já fez isso, e foi Jesus. E a nova aliança começando. Em 1 Pedro, capítulo 2, do versículo 24, Cristo, exemplo para os sofredores. Versículo 21 até o 25. O próprio Cristo sofreu por vocês, por nós, e deixou o exemplo, para que sigam os seus passos. Ele não cometeu nenhum pecado e nunca disse uma só mentira. Quando foi insultado, não respondeu com insultos. Quando sofreu, não ameaçou, mas pôs a sua esperança em Deus, o justo juiz. O próprio Cristo levou os nossos pecados no seu corpo, sobre a cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos uma vida correta. Por meio dos ferimentos dele foram curados. Nós fomos curados. Vocês eram como ovelhas que haviam perdido o caminho, mas agora foram trazidos de volta para seguir o pastor, que cuida da vida espiritual de vocês. Em 1 João, capítulo 1, do versículo 7, a gente vê, Deus é luz. O sangue de Jesus, o seu Filho, nos limpa de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, estamos nos enganando e não há verdade em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. Amém? Tá, então aqui, pessoal, o que a gente precisa entender até aqui? Que o mesmo sacrifício que acontecia antes, aconteceu. A consequência do pecado é a morte. E a gente viu em Isaías que havia alguém, um servo puro, ia sofrer, ia ser humilhado, ia ser castigado, ia ser zombado. O pessoal ainda ia achar que é justo, ele está sofrendo porque ele merece. Por conta dos nossos pecados, para que nós possamos ser salvos, voltar a essa conexão com Deus. Toda vez que a gente pecar, toda vez que a gente mentir, mentira é besta, pecado leve, né, que fala. Mentir, falar mal do outro, olhar para a mulher alheia, fazer qualquer vício também, qualquer coisa que desagrada a Deus, alguém tem que morrer por conta disso. E aí Jesus morreu. Você imagina que uma pessoa pura morreu por mim. Jesus morreu, Alexandra, por causa de você. Para que você pudesse voltar para Deus. Arlete e Vô, Jesus morreu por vocês. Para que, mesmo pecando, a gente conseguisse voltar para Deus. Armanda, Jesus morreu por você. Belarmino, Ivan, Karen, Sofia, mãe, Leonardo,
Luiz, Michele, Natália, Noemi, seu Carlos, Tatiane e Guilherme. Jesus morreu por cada um de vocês. Toda vez que a gente mente, faz algo errado, a gente tem que lembrar o que Jesus fez por nós e nunca mais errar. Foi por isso que ele morreu na cruz. Se tirar a crucificação, se a gente não falar da cruz, do sacrifício que ele fez na cruz, nada tem sentido. Amém? Esse é o ponto central e mais importante da Bíblia. Então foi por isso que ele morreu na cruz. E além disso, outro ponto muito importante, amém? Em Mateus capítulo 28, do versículo 5 a 6, a ressurreição de Jesus. 5. Então o anjo disse para as mulheres: não tenha medo. As mulheres ali, Maria Madalena e outras 2 ou 3 mulheres, foram visitar o túmulo de Jesus após 3 dias, conforme ele tinha falado que ia ressuscitar. E quando elas foram lá, elas viram um anjo. E a porta, que era uma pedra muito grande, estava aberta. Vamos ler de novo. Versículo 5. Então o anjo disse para as mulheres: não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado, mas ele não está aqui. Já foi ressuscitado, como tinha dito. Olha que lindo, né? Amém. Em Lucas, capítulo 24, do versículo de 5 a 7, a ressurreição de Jesus. E elas, as mulheres, agora contado de uma outra forma, e elas ficaram com medo e se ajoelharam e encostaram o rosto no chão. Então os homens disseram a ela: Por que é que vocês estão procurando entre os mortos quem está vivo? Ele não está aqui, mas foi ressuscitado. Lembrem que, quando estava na Galileia, ele disse a vocês: o Filho do Homem precisa ser entregue aos pecadores, precisa ser crucificado e precisa ressuscitar no 3º dia. Mais uma profecia que Jesus cumpre. A morte não venceu Jesus. O sacrifício de Jesus foi aceito. E a Páscoa em Cristo não acaba na cruz, amém? Mas na ressurreição, na vitória que ele teve. Em 1 Coríntios, a gente vê também mais um entendimento. Aqui Paulo falando. Versículo 7. Joguem fora o velho fermento do pecado. Aqui é mais uma instrução. Amém? Mas ali, eu vou voltar um pouquinho ali, aqui, porque essa é uma das partes muito importantes, que aconteceu muitas coisas aqui que comprovam, né? Além das escrituras, depois disso daqui, não foram só essas pessoas que viram Jesus ressuscitado. Jesus crucificado foi um evento na cidade. Amém? E não é porque as pessoas em volta estavam com dó dele, pelo contrário. Todo o povo que ele ajudou foi as pessoas que acusaram ele. Então ele estava lá, quem apontou para ele ser crucificado foi a pessoa que ele salvou. Quem ele ajudou e sempre insistiu, sempre quis ajudar, curou, fez milagre, foi essa pessoa que ele ajudou que jogou ele na cruz. E aí a gente fica pensando, né? Nossa, essas pessoas são muito ruins, né? Julgando, meu Deus do céu, por que elas fizeram isso? Mas toda vez que a gente peca, a gente está colocando Jesus na cruz. Toda vez. Isso é muito sério. E aí, ele ressuscitou. E aqui a gente vê o primeiro relato, né? O primeiro contato ali com as pessoas que viram Jesus ressuscitado foi esse. Foi essa mensagem. Por que vocês estão procurando entre os mortos quem está vivo? E depois Jesus aparece para muitas pessoas.
E tem relatos disso em outros versículos, em outras partes também. Amém? Tanto que Tomé duvidou até o fim e achou que Jesus era um fantasma quando viu ele. Tomé era muito cético. Cético é uma pessoa que não acredita fácil nas coisas, duvida muito. Então, Tomé viu Jesus sendo crucificado, sendo morto, e viu ele vivo, ressuscitado depois de 3 dias. E aí, Jesus, para mostrar que ele não era um fantasma, fez ele tocar no buraco da mão dele, onde foi pregado. Onde ele foi pregado na cruz. E aí Tomé tocou no buraco da mão dele e viu que ele estava realmente vivo. Amém? Então foi algo que muitas pessoas conseguiram ver, não foi um evento isolado. Então a morte não venceu Jesus, o sacrifício dele foi aceito. E dessa forma, por causa que Jesus foi morto na cruz, é que a gente consegue se voltar para Deus. Amém? Antigamente, quando a gente pecava, a gente precisava ir colocar a mão sobre um cordeiro, pegar esse cordeiro puro de 1 ano, mais bonito que tinha, e sacrificar ele ao lado do altar. E um sacerdote ainda fazer a expiação dos pecados. Hoje não. Para que nós possamos ser sarados, lavados e perdoados dos nossos pecados, nós precisamos aceitar Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Reconhecer que Ele morreu na cruz por cada um de nós, que Ele ressuscitou, reconhecer o nosso erro e pedir perdão. E nunca mais errar naquilo que a gente está pedindo perdão. Amém? Agora em Coríntios, ele dá mais uma instrução sobre as coisas que a gente viu da Páscoa. 1 Coríntios, do capítulo 5, do versículo 7 ao 8, joguem fora o velho fermento do pecado, para ficarem completamente puros. Aí vocês serão como massa nova e sem fermento, como vocês de fato já são. Porque a nossa festa da Páscoa está pronta, agora que Cristo, o nosso Cordeiro da Páscoa, já foi oferecido em sacrifício. Então vamos comemorar a nossa Páscoa, não como um pão que leva fermento, o fermento velho do pecado e da imoralidade, mas com um pão sem fermento, o pão da pureza e da verdade. Então a gente precisa, depois de fazer todas essas coisas que eu falei, reconhecer Jesus Cristo como nosso Senhor, pedir perdão pelos nossos pecados. A gente precisa comemorar a Páscoa não com fermento, não com costumes nossos, mas sem pecado nenhum, limpo, e comemorar que Jesus Cristo ressuscitou. Amém? Paulo está dizendo que Jesus é o cumprimento da Páscoa do Antigo Testamento. Na Antiga, um cordeiro era morto para o povo ser poupado do juízo. Em Jesus, isso se cumpre de forma perfeita. Ele entrega a própria vida por nós. E o que antes era um símbolo, agora vira realidade. Por isso, a Páscoa cristã não aponta mais para o Egito, mas para a cruz e para a ressurreição de Jesus Cristo. Amém? Amém, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do estudo. Agora a gente vai ver um resumo. Olha só, deu certinho no horário. Tudo abençoado, né? Eu sei que foi muita coisa, muito conteúdo, mas vamos entender um resumo. Como que era a Páscoa antiga? Israel era escravo do Egito e Deus preparou um livramento. A Páscoa foi instituída para o povo escapar do juízo naquela noite. O cordeiro sem defeito era sacrificado e o sangue era passado na porta. As ervas amargas e o pão sem fermento e a refeição mostravam sofrimento, pureza, urgência e libertação. A antiga Páscoa lembrava que Deus livrou o povo da morte e tirou Israel do Egito. Então isso era o significado da antiga Páscoa. E agora a Páscoa em Jesus. Jesus é o verdadeiro Cordeiro, prometido e cumprido. Na cruz ele morreu no nosso lugar e levou os nossos pecados, porque ele morreu nos nossos lugares e levou os nossos pecados. Toda vez o justo, amém? Toda vez que eu pecar, era para mim sofrer.
Era para mim ir na cruz. Se alguém precisava ser morto para voltar com Deus por uma coisa que eu fiz, tinha que ser eu. Para mim ser perdoado, não tinha que ser alguém inocente. E Jesus foi lá e morreu na cruz por causa dos nossos pecados, no nosso lugar. Por isso, o sangue de Jesus não só livra do juízo, mas purifica o pecado. A ressurreição mostra que Jesus venceu a morte, amém? E nos deu uma nova vida. Hoje a gente celebra a Páscoa com fé, gratidão, santidade e memória da cruz e da ressurreição de Cristo Jesus. Amém? Espero que vocês tenham gostado, pessoal, desse estudo. E agora todo mundo sabe o verdadeiro significado da Páscoa. Eu sei que tem muita coisa que a gente aprendeu nesse estudo e a gente tem que entender. Espero que todo mundo saiba e saia daqui sabendo que Jesus morreu por causa dos nossos pecados. E Jesus ressuscitou. Amém? Aleluia! E uma coisa muito importante. A gente viu um versículo falando chave disso. Todos nós temos pecados. Então todos nós precisamos pedir perdão para Deus. Amém? Todos nós. Não tem pessoa santa aqui. E aqui, pessoal, fica um versículo final para vocês. Em Romanos, capítulo 6, do versículo 23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna, que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse estudo da Páscoa. Esse é o verdadeiro significado da Páscoa. Uma salva de palmas para Cristo, para Jesus que morreu e ressuscitou. Vem por nós. Aleluia, pessoal. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus e de Deus. Espero que vocês tenham gostado. Pessoal, aqui, alguém tem algum pedido de oração em especial? Amém. Amém. Então vou orar em geral pra gente encerrar. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui, Senhor, nesse momento, primeiramente para te agradecer. Agradecer, Senhor, por esse estudo abençoado que hoje ouvimos, lemos, vimos e entendemos, meu Pai. Senhor, te agradecemos pelo teu sacrifício que o Senhor fez na cruz. Te agradecemos por tamanho amor, tamanha misericórdia, meu Pai, que o Senhor teve conosco, que enviou o seu Filho para que nós, meu Pai, pessoas que estávamos desviados, perdidos, sem direção, sem salvação, Senhor, pudéssemos nos voltar para Ti. Obrigado, Jesus, por ter pago esse preço tão alto por nós. Por pessoas que não merecemos o Teu amor, meu Pai. Que erramos e pecamos, meu Pai, diariamente. Pedimos perdão, Senhor. Reconhecemos o Senhor como nosso Senhor e Salvador. Reconhecemos o Teu sacrifício na cruz, meu Pai. E reconhecemos que o Senhor ressuscitou, meu Pai. Que o Senhor abençoe o dia de amanhã, essa noite e a família de cada uma das pessoas que estão aqui hoje. Meu Pai, que nessa Páscoa possamos comemorar da forma correta, com o entendimento correto. Amém? Que todos nós aqui tenhamos pleno entendimento agora sobre o verdadeiro significado da Páscoa.
Que o Senhor continue nos dando a tua santa misericórdia, insistindo em nós. Continue nos abençoando e nos cuidando, meu Pai. Que não deixe nenhuma das pessoas que estão aqui hoje pisar em falso e cair em nenhum tipo de pecado. Que o Espírito Santo continue nos conduzindo, meu Pai, para a vida eterna, para que todos nós possamos fazer tudo conforme a tua vontade e não a nossa. No mais poderoso e santo nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal. Deus Amém. abençoe. Amém. A todos. Amém. E uma ótima Amém. ótima semana, pessoal. Shalom, shalom. Shalom, boa noite, Boa pessoal. noite a todos, gente. Boa noite, Boa shalom noite. a todos. Boa noite. Boa noite, Nicolas. Natália, tá por aí para eu ver a carinha dela? Tá por aí, Nath? Deixa ela. Um beijinho. Tchau. Beijo, Noemi. Fica com Deus. Boa noite, seu Amém. Carlos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Não ouviu?